Viver viajando não é o que parece. Nesse vídeo a gente vai trazer os 9 desafios, as 9 dificuldades que a gente passou para seguir nossa vida nômade viajando de bicicleta. E não é tão fácil assim. Então eu sou o Luciano. Eu sou o Gustavo. E nós começamos a viajar pelo Brasil em 2018, em fevereiro, e desde lá a gente já andou por todos os estados do Rio Grande do Sul, todos os estados do Sul. Depois andamos por Sudeste, passando por São Paulo, Minas Gerais, fomos pro Centro-Oeste. E nesse total a gente já passou mais de 800 dias fora de casa. E além de pedalar, a gente vai também fazendo trabalhos voluntários por onde a gente passa, porque isso faz com que a gente consiga realmente nos aproximar das realidades, das pessoas e também das culturas. E foi por aí que a gente foi se deparando com esses desafios, né, nessa jornada, e veio aqui para trazer tudo isso para vocês. E esse vídeo vai servir, lógico, para quem está pensando ou quem já está pedalando por aí, mas também para quem se aventura de mochilão, de Kombi, de carro, é para todo mundo mesmo. Tem coisas que se assemelham na aventura. E o primeiro da nossa lista é a vulnerabilidade. Porque estar viajando é estar exposto, né? Estar vulnerável. Desde clima, sol, chuva, vento, também no trânsito, no caso, né, da bicicleta. Com a bicicleta em si que é a grande experiência de vulnerabilidade, né? A gente tem que sair da nossa casa, desse escudo que é da casa, do carro, né? Você tá ali sentindo realmente o vento na cara. E lidar com essas vulnerabilidades é dia a dia, aos poucos, né? Até eu lembro quando a gente começou a viajar de bicicleta, a gente não passava em rodovia que não tinha acostamento, porque a gente se sentia muito vulnerável ali dos lados dos caminhões. A gente começou com um retrovisorzinho pequeno, depois viu que precisava um retrovisor maior, e assim foi também sentindo com as outras situações, encontrando formas pra gente passar cada uma, né? Então, pra trabalhar realmente com a vulnerabilidade, basicamente é se expondo a elas de forma bem consciente. E o próximo desafio foi a monotonia. A gente sabe, né, que por aí a gente compartilha, nós mesmos às vezes compartilhamos essas experiências de bicicleta e parece tudo maravilhoso, né, aquela coisa. E quando rola o feed do Instagram, sua foto bonita, dos lugares incríveis, e a pessoa fica pensando, nossa, mas viajar isso eu também quero. Pois é, né, tá trazendo só as melhores experiências ali, porque tem momentos que não tá cheio de surpresas o caminho. Por exemplo, a gente chega num lugar legal, uma situação que aconteceu foi no Chuí, né? Chegou, um lugar maravilhoso, super lindo. Só que você pedalar o primeiro, o segundo dia é show de bola. Mas terceiro, quarto, quinto, 6, 7 dias, uma estrada que sempre reta, o vento vindo contra, frio. Aquilo foi se tornando monótono. E realmente esse é o exercício, né? Viajar tem muita coisa legal, mas assim, tem a monotonia, pedalar 5, 6 horas, é isso. E a grande lição... Quer falar da lição? Eu esqueci qual é a lição. E a grande lição dessa questão da monotonia é dar valor às pequenas coisas, aos detalhes do caminho, porque tudo acaba se tornando assim muito especial, né? Viajar de carro, você pode ir de um ponto a outro muito rapidamente, mas só que... Você pula esses... Isso, às vezes você vencer essa monotonia, às vezes é esse desafio de hora que você chegar num lugar... Você se deparar com uma surpresa, aquilo que faz dar valor, né? É toda essa experiência que constrói durante o caminho. Não tô acreditando. E o terceiro ponto que a gente vai trazer é a precariedade. Que a maioria dos viajantes em si, eles optam por viajar gastando pouco dinheiro. E esse, claro, é o nosso caso. E estar viajando desse jeito é também estar aberto a essa questão, né? Então é cozinhar no chão. Seja bem-vindo à nossa casa. É dormir em borracharia, que às vezes não são os lugares mais limpos que dá pra encontrar por aí. Tem que se deparar com um banheiro que às vezes não tá nas melhores condições, ou às vezes você nem tem banheiro, né? Você tem que se virar na estrada, fazer suas necessidades onde que for. E às vezes também é ficar sem banho, ou improvisar banho, tomar banho com um paninho. Um banho de garrafa. Ou ficar sem banho mesmo. E nas nossas viagens a gente já encontrou banheiro de tudo que é jeito. Já teve até uma situação... que eu me recordo assim, a gente tava, eu, Gustavo e a Ana na viagem, e só tinha banheiro masculino pra tomar banho, e olha só, a gente teve que dar um jeito da Ana tomar um banho no banheiro masculino, a gente teve que ficar cuidando na porta pra ela tomar banho, e ainda a gente teve o desprazer de chegar lá, o banheiro até era limpo, né, mas Sim. alguém fez cocô no ralo do banheiro. Fala sério, isso é inadmissível.
Sendo que tinha vaso no banheiro. Não, é assim, uma falta de respeito tremenda, né? Mas é isso, né? Apesar do espaço ter boas condições, a gente tem que lidar e tinham mais pessoas usando e nem sempre elas estão cooperando com tudo ali, né? E isso foi uma situação das bem ruins que a gente teve que passar. E também, é claro, né? Sempre acaba surgindo aquela saudade da cama confortável, da casa e tudo mais. Mas estar viajando também é aceitar essas coisas e conseguir tirar os proveitos, as lições que tudo isso nos ensina. E uma coisa bem importante que essa questão da precariedade ou de viajar com pouco dinheiro traz é realmente conseguir viver com o essencial e viver com poucas coisas, porque na verdade é tudo que a gente consegue naquele momento. E outro desafio que a gente encontrou também foi lidar com a privacidade, a falta de privacidade, porque quando a gente tá na viagem, a gente acaba que precisa entrar muito em contato com as pessoas. A gente tá, às vezes, no quintal de alguém, tá lá no posto de gasolina e tem horário pra sair. Na garagem, na borracharia. Às vezes, a gente tá na rua e tem que interagir muito com as pessoas, né? Depende do lugar que a gente tá passando. E com o passar do tempo, principalmente em viagens longas, isso às vezes pode ser... acabar se tornando um pouco exaustivo. A gente sente um pouco de falta, assim, de ter um momento pra gente dar uma descansada, pôr a cabeça no lugar. E até o jeito que a gente encontrou, né, pra ter um pouquinho mais de espaço, é fazer voluntariado e também acampar no meio de mato. O voluntariado é legal porque a gente, às vezes, consegue um lugar mais tranquilo, consegue ter um quarto, às vezes, de repente. Mais de conforto, né? E acampar também a gente tem, geralmente, bastante tranquilidade e dá para aproveitar esse momento mais a sós. E o quinto ponto é a dependência. Porque esse é um grande desafio, porque na sociedade, na rotina, a gente não está acostumado a depender. Na verdade, a gente evita, não gosta de depender de nada, quer ser independente, quer fazer tudo sozinho e tudo mais. E a viagem vem para ensinar que a gente precisa depender das pessoas. Seja para pedir água, seja para pedir informação, seja para pedir um lugar para poder armar sua barraca e tudo mais. Ir no banheiro, para tomar um banho. E até que no começo da nossa experiência mesmo, a gente tinha um receio assim de criar um diálogo com as pessoas e às vezes de depender mesmo, né, dessa ajuda. A gente tinha medo disso. A gente, assim, acampamento a gente só fazia no matão, a gente carregava, assim, mais água, porque tinha vergonha de parar pedindo um lugar, pedir água. E aí, assim, passamos várias noites entrando em lugar, por exemplo, acampar no mato por vergonha de pedir um quintal de alguém, que as formigas cortaram, abrindo um buraco na barraca. Foi cada história que surgiu, né? Sim. Mas por conta desse receio. E isso foi assim um baita exercício pra gente no quesito de humildade, que é justamente você conseguir se abrir para receber ajuda e numa oportunidade, quando for possível, você oferecer ajuda. E vamos só abrir um parênteses aqui rapidinho para lembrar você de curtir o vídeo, porque isso é muito importante pra gente. A gente precisa dessa interação com vocês, porque o YouTube aqui, ele avalia os vídeos, ele dá valor a partir dessas interações. Então, por favor, deixa seu like, depois comenta ali no final também, que isso ajuda muito a gente. E o sexto desafio que a gente teve que enfrentar na viagem foi a questão de arrumar dinheiro. Então isso, assim, não foi nada fácil pra gente, que até a gente já falou, a gente tinha uma dificuldade de se expor, né? E além de se expor, tinha outra questão, que tinha que usar a criatividade, porque na viagem a gente acaba se deparando assim com inúmeras possibilidades, mas depende muito da gente, né? Perder a vergonha, correr atrás dessas possibilidades, pôr a criatividade em prática para conseguir a grana na estrada. E é isso, cada um vai ter uma coisa que se identifica e que consegue fazer melhor, né? Daí o que a gente conseguiu achar foi vender bala, fazer brigadeiro, tocar música na rua, enfim. Cada um vai ter seu jeito e o que melhor consegue fazer. A irmã fica feliz de ter a coragem de vocês, essa disposição, tem que ter essa. E o sétimo ponto é a solidão. Solidão. Esse é um ponto que às vezes pega muita gente aí, né? Porque ficar longe da família, longe dos amigos, longe dos ritmos que estava acostumado, pode ser um pouco difícil, ainda mais no começo, estando sozinho. E na viagem, depende do lugar que você pega, você pode pegar um lugar que essa solidão vem mais forte, né? Ou até mesmo, por exemplo, se for para uma região que tem costumes diferentes, ou também vai para outro país que tem uma língua diferente, essas questões da solidão, elas podem bater um pouco. E até pedalando, a gente geralmente está em locais que não tem rede e tudo mais, então nem dá para usar o celular como escapatória, né? Porque hoje em dia você abre lá e foge da solidão rapidinho. E a bike força você a aprender a estar consigo mesmo, né? Uma questão... Tanto que a gente tá... Em casa a gente tá tão exposto a tantas interações, e ali não, você tá
pedalando consigo mesmo, né? E às vezes ter que lidar com isso. Outro desafio também que a gente se deparou foi com muito tempo para pensar. Às vezes também nessas horas que cai na monotonia e você também não tem tantas conexões, você tá ali pedalando, você tem que vencer, às vezes um dia de chuva, vencer uma subida grande. Passa muita coisa pela cabeça. E nessas horas, assim, é tanta coisa passando na cabeça, tanta coisa que você fica ali pensando que muitas vezes chega até a bater umas crises, assim, né? Que você vem com aquelas perguntas de quem eu sou, pra onde é que eu tô indo, o que eu tô fazendo aqui em cima dessa bicicleta. As melhores questões internas da gente surgem nesses momentos, né? E até vem ideias para solucionar problemas gigantes da humanidade. Então... Pensar no planeta Terra, né? E uma boa história até, inclusive, de um momento que a gente se deparou aí com esse super tempo para pensar em tudo e mesclando esse muito tempo com um pouco de dificuldade e desafio foi na nossa pedalada ali rumo ao Chuí. A gente pegou assim umas retas, né? Nossa. Super longas assim e foi difícil, porque o vento estava muito forte. É aquilo, né? A gente tava aquele lugar maravilhoso, só que você começa a pedalar, você não perde as distrações ou essas surpresas do caminho. Então, aí começa a vir o que tá ali dentro, né? E isso acaba sendo, assim, um exercício muito bom pra gente se resolver com inúmeras questões. Pra mim, foi um dos lugares que eu pedalei, passei por isso. Isso me ajudou muito a entender, assim, até muitos objetivos da minha vida, né? Por até passar aqueles dias no Chuí com dor na coluna, dor no joelho, tendo que enfrentar o clima. Pra chegar no objetivo, às vezes, não é fácil, mas isso me fez ver quão forte a gente pode ser, quão capaz a gente é de fazer as coisas que a gente quer. E esse aí foi um grande exercício pra gente se entender, que é ter tempo pra pensar, é ter tempo pra resolver os problemas que estão aí dentro. A gente sempre recomenda, né? Sim. E o 9º ponto dessa lista é... Esqueci. Foi espontâneo essa. Foi ótimo. E o 9º ponto da nossa lista é entender que as coisas mudam. E a viagem assim, é uma grande escola pra isso. Assim, é bem comum, né, a gente pensar em sair para uma viagem, a gente sai com os planos bem estruturados, com as expectativas de alcançar os objetivos, mas a viagem de bicicleta em si, né, como a gente falou, já traz muitas incertezas e a gente tem que aprender a lidar com essas mudanças. É como se fosse uma pena soltada ao vento, né, às vezes o vento pode virar e mudar totalmente as coisas. Até tem um exemplo que aconteceu comigo, eu tava lá no Distrito Federal, do nada não, já tinha um tempo uma dor na coluna, né, mas lá no Distrito Federal isso se intensificou e eu tive que parar totalmente a minha viagem, tive que voltar pra casa, tô passando vários meses de recuperação, então lidar com essas mudanças, não adianta ficar se lamentando, né? Então é entender e se dispor já a lidar com as novas possibilidades. E lembrando que tudo é possibilidade, então às vezes enquanto a gente tá apegado, as coisas estão ali meio freadas, mas se abrir e ter realmente essa liberdade que a viagem mesmo traz, né? Então de repente mudar a modalidade. Se você já cansou de bicicleta, tentar um carro. Se você já cansou o carro, ir pro motorhome ou voltar pra bicicleta. E não pense que as mudanças elas são só negativas, né? Mas às vezes elas trazem também coisas muito positivas que enriquecem muito a viagem. E esse vídeo aqui não é pra assustar ninguém, apesar de a gente estar falando de vários desafios, mas a gente vê que esses desafios são muito importantes pra gente encarar na vida. Isso, assim, traz muitos aprendizados. Uma das melhores escolhas que eu fiz foi partir pro cicloturismo. Isso me trouxe inúmeras possibilidades e pra mim me descobrir como pessoa e tudo mais. Ele ajudou assim a gente a ver as situações de outra forma, nos relacionar de forma mais intensa com as pessoas, aprender a viver na simplicidade, a viver com pouco. Eu acho que é uma grande oportunidade de fazer uma aventura como essa pra a pessoa realmente se encontrar, questionar vários padrões, às vezes hábitos, costumes que a gente vive. E hoje a gente se sente muito à vontade, a gente aprendeu a se importar menos, às vezes, com a opinião dos outros, né? E que também a gente pode tomar as escolhas na nossa vida conforme aquilo que a gente sente, não simplesmente porque algo impõe pra gente. E essa viagem nos mostrou a simplicidade da vida. A gente aprendeu a precisar de menos coisa pra viver e conseguir fazer a diferença, por menor que ela seja. Seja compartilhando conteúdo aqui com vocês, seja separando um lixo, dando uma atenção pro vizinho, ajudando quem precisa. E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo novo que a gente for lançando por aqui. A gente ainda tem muita coisa para compartilhar com vocês, então, por favor, não deixe de clicar aqui no botão. E para hoje era isso. Avante, expandindo o mundo! Avante!
Chegamos! Uhul! Causa do grande. Rapaz! Meu Deus, olha que lugar é esse! Borda daqui? Desmaio.